O livro A Mística Feminina, de Betty Friedan, foi lançado em 1963 e ele é um marco da literatura feminista, sendo entendido, conhecido como um desencadeador da segunda onda feminista no Ocidente. Hoje a gente vai falar desse livro que acrescentou muito, né, para teoria e tudo mais, para nossa sociedade inclusive, mas a gente vai falar também das muitas problemáticas, as diversas questões que esse estudo traz, principalmente quando a gente faz uma leitura hoje em dia. E é muito importante que a gente faça essa leitura crítica, porque a gente consegue perceber o quanto a gente evoluiu, se desenvolveu no movimento e na luta. Eu sou Manu Mairink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Em A Mística Feminina, a Betty Friedan, ela fala do problema sem nome, né? Que seria o resultado de crenças, de instituições que ao longo do tempo minaram a autoconfiança, a autoestima das mulheres heterossexuais de classe média dos Estados Unidos, brancas. E eu adoro que esse recorte de raça e de classe social é feito já aqui na contracapa dessa edição que foi lançada pela editora Rosa dos Tempos em 2020. Porque esse é o meu ponto principal de crítica a esse livro e a comprovação de que a gente está, sim, desenvolvendo e evoluindo no debate. Mas vamos falar aqui do livro da Betty. A autora mostra pra gente nesse livro que existiu uma geração de mulheres que tinham uma carreira promissora ou uma possibilidade aí de se desenvolver profissionalmente e simplesmente se casavam na adolescência ou largavam essa carreira para virar dona de casa. A Betty capturou essas frustrações, capturou essas ambições dessas mulheres e nesse livro ela tenta mostrar como que é possível, sim, reverter essa situação. Essa tal mística feminina, segundo a Betty, começou a acontecer ali por volta logo depois da Segunda Guerra Mundial e depois da luta sufragista. E a gente já falou de alguma forma disso em alguns livros como Caliban e a Bruxa, mas principalmente o Mito da Beleza, que eu vou deixar aqui em cima. A abordagem era outra, mas o princípio é o mesmo, né? Mostrar como que as mulheres ocuparam esse espaço que os homens deixaram vazios quando foram para a guerra. Então as mulheres precisaram ocupar esses espaços nas fábricas, por exemplo. E quando os homens voltaram da guerra, eles precisavam continuar trabalhando e aí elas simplesmente tiveram que voltar para casa. E como que você vai fazer isso com as mulheres, né? Então houve todo um trabalho de mídia, um trabalho com as instituições, com as universidades, para fazer com que a mulher, isso começasse a ficar natural para a mulher, ela começasse a entender que ficar em casa, ser dona de casa, ter filhos, ter marido, eram o caminho correto para as mulheres, né? E de alguma forma você vê que tem toda uma relação com a estrutura capitalista, né? Os homens precisavam voltar para o trabalho, mas agora eles iam competir com as mulheres? Não, vamos devolver as mulheres para casa. Então dessa forma foi constituída ali uma ou duas gerações de mulheres que não viam outra saída, não viam outra possibilidade de futuro além de ser dona de casa e cuidar do marido e das crianças. E esse tal problema sem nome, né, que a Betty fala no livro, seria esse vazio, essa frustração que muitas mulheres encontravam, né, dessas mulheres que abandonaram carreiras promissoras ou que nem ao menos entraram numa universidade ou se formaram e tudo mais. Era um sentimento de incompletude, de impressão de você não existir ali naquela sociedade, sempre cansada, sempre aborrecida, zangada com o marido, zangada com as crianças, chorando sem motivo. E esse problema acabava muitas vezes o quê? Num consultório psiquiatra, tomando ansiolítico e resolvendo ali, porque é isso, né? Você tá com problema psicológico, minha filha. Toma aqui um remedinho que resolve. E esse vazio ganhava ainda mais força quando esses filhos começavam a crescer e não eram mais tão dependentes, né, ali da ajuda materna, do cuidado materno. E aí muitas dessas mulheres iam procurar alguma coisa para fazer nas igrejas, nos abrigos, algum trabalho voluntário, que se você for reparar, muitas vezes estavam associados a essa coisa do cuidado, né, que é muito associada como uma coisa tão maternal, tão feminina. Esse livro, sem dúvida, tem diversos pontos muito interessantes, foi muito importante para o desenvolvimento da discussão feminista naquela época. A Betty era uma pessoa muito ligada a diversos movimentos sociais e ela ajudou a criar outros tantos, sempre nessa luta pelo feminismo, morreu lutando, e ela foi essencial para a mudança de diversas leis ultrapassadas, como eu vou ler aqui, ó, práticas sexistas de contratação, desigualdade salarial de gênero, discriminação na gravidez. Ela sempre esteve muito focada nessa relação da mulher com a profissão. Mas é essencial a gente sempre lembrar que esse livro foi escrito dentro de um contexto muito específico. Em algum momento do livro ela fala do que motivou, né, para que ela escrevesse esse livro, e foi um encontro década depois, assim, com as colegas que estudaram com ela na universidade e que estavam aí com esse problema sem nome, né? Estavam donas de casa, com esse vazio, com essa frustração,
foi quando ela começou a desenvolver uma pesquisa lá, universitária, ela era jornalista, começou a desenvolver no jornal e tudo mais, uma pesquisa que de alguma maneira mostrasse, indicasse essa existência de uma maneira mais abrangente. Mas ela focou naquela galera que ela era a galera dela e era quem de alguma forma estava abarcada pelo feminismo naquela época, né? Então são mulheres heterossexuais brancas de classe média dos Estados Unidos. É um grupo muito específico que para ela ali estava representando toda a sociedade. Então, claro que isso é destacado, né? Ela em algum momento fala que está falando dessas mulheres, mas no geral ela aborda as mulheres de uma maneira muito generalizante, quando a realidade que ela está tratando ali não é a realidade de todas as mulheres, né? E o fato da gente estar questionando isso hoje em dia mostra como que a gente está pensando na interseccionalidade, pensar nisso é importante, entender que as mulheres têm vivências variadas, grupos de mulheres têm vivências variadas, a gente não pode juntar e fazer uma grande teoria feminista que abarque tudo, porque não é assim. Dessa maneira a gente só vai estar excluindo outras mulheres. Então, nesse caso aqui, não existia mulheres negras nessa movimentação. Então, apesar de toda a importância que a Beth teve historicamente para o feminismo, mulher negra aqui não tinha a ver, nem era gente, ela nem estava falando disso aqui. Outra coisa que eu acho complicadíssima nesse livro, vendo, claro, do ponto de vista de hoje, né, vendo como uma mulher do século XXI, lendo em 2020, entendendo que, e eu entendo que quando a gente está num movimento contra a opressão, a gente tem que passar por um momento de muita radicalidade para depois a gente começar a entrar nessa questão da igualdade mais clara, assim, né? Eu acho que a radicalidade é importante, né? Quebrar de vez com aquele paradigma. E aí aqui ela tem basicamente, me parece, assim, soou pra mim como uma aversão à dona de casa. A mulher que é dona de casa tá com algum problema, que pra ela a mulher não pode ser feliz sendo dona de casa, não existe essa menor possibilidade. E ela de alguma forma, ela não, pelo menos não tão claramente, traz o capitalismo como um causador dessa desigualdade. Como a gente quando estuda e começa a compreender melhor, a gente percebe que o capitalismo é o causador de todas as desigualdades, incluindo essa questão do homem e mulher, né? Pô, se a mulher teve que voltar para casa porque o homem tinha que voltar para o mercado de trabalho, então o capitalismo ele também está ali envolvido, para além da questão, claro, de gênero. E aí ela fala, tem uma afirmação que é totalmente ligada ao capitalismo. Ela fala assim: mas é muito necessário dizer que se uma mulher estadunidense habilidosa não utilizar sua energia e sua habilidade humanas em algum propósito significativo, o que necessariamente significa competição, pois há competição em todo o propósito sério da nossa sociedade, ela irá desperdiçar sua energia em sintomas neuróticos, exercício improdutivo e amor destrutivo. Então, assim, para fazer alguma coisa séria nessa sociedade significa o quê? Que você está competindo, está produzindo pro mundo, sabe, essas coisas. Então, dona de casa que está lá criando, como diz a Silvia Federici no Caliban e a Bruxa, a dona de casa, ela está criando a próxima força de produção do trabalho do capitalismo. É um trabalho importantíssimo dentro do capitalismo que não é pago, que é o trabalho da dona de casa. E isso sem contar, né, que o nosso desenvolvimento teórico e prático ao longo das décadas mostrou pra gente que o que importa, né, o feminismo mostra que o que importa é você ser livre e fazer o que você bem entende. E dentre essas coisas está a possibilidade de você ser dona de casa. Se você entende que aquilo é uma vontade sua genuína e não é uma imposição do mundo, uma coisa que você se sente incomodado se você não for, porque hoje em dia vejo pessoas da minha geração, por exemplo, que querem ser donas de casa, mas sentem que existe uma imposição e uma necessidade de trabalhar. Mas assim, isso tudo a gente entende hoje, trabalhar que eu digo assim, fora remunerado, porque dona de casa trabalha pra um cacete. Então, essa reformulação. Hoje em dia a gente consegue entender essa possibilidade, entender o feminismo como uma possibilidade de liberdade, de você conseguir fazer o que você quer e aquilo que você almeja dentro da sua realidade social. Por fim, uma informação legal que tem aqui na última página do livro, que eu vou ler para vocês, que eu acho muito interessante e tem a ver com isso que eu tô dizendo do trabalho não remunerado. Tá bem no fim mesmo, quando ele fala o papel que o livro foi impresso, aquelazinha aqui. O papel, tem um textinho aqui que fala assim, ó: a primeira edição desse livro foi publicada em 2020, ano em que se celebra o 77º aniversário da feminista paraibana Ildete Pereira de Mello, economista da Universidade Federal Fluminense, a UF, que liderou a pesquisa sobre o trabalho doméstico não remunerado como importante atividade para a economia do Brasil. Em 2007, o estudo identificou que os afazeres domésticos realizados predominantemente por mulheres
corresponderam a 11,2% do produto interno bruto brasileiro do período 2001 a 2005. E aqui não só falando das mulheres que são empregadas domésticas, mas realmente do trabalho que é não remunerado, o trabalho que a dona de casa faz e que se você for botar na ponta do lápis o quanto de dinheiro você gastaria, assim, coisa de louco, coisa de louco. Então há de se compreender que isso é um trabalho não remunerado. E não é assim, ela faz porque está no coração dela ser uma dona de casa. A Beth morreu em 2006, com 85 anos. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um texto publicado na revista Estudos Feministas, nessa época que ela morreu, escrito pela Ana Rita Fonteles Duarte. E essa autora, né, desse texto, ela conta mais detalhes da vida e da obra da Beth Friedan e fala da vinda em determinado momento da Beth aqui ao Brasil, né, algumas coisas que ela disse e tudo mais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, é bem interessante de ler também para conhecer mais a história da Beth. Então é isso, queria saber o que vocês acharam deste vídeo, quem aqui já leu A Mística Feminina, o que entendeu desse livro, o que achou, que outros livros relacionados à temática feminista vocês estão lendo. Vamos conversar sobre este tema. Um beijo e até o próximo vídeo.